Olá, gente, tudo bem? Como vocês estão? Vamos lá para mais um devocional Café com Palavra. Eu já tô aqui, ó, no meu cafezinho. Você já pegou o seu? Pega lá. Pega teu cafezinho, tua Bíblia, teu caderninho, para você anotar as revelações que Deus tem para sua vida, os ensinos, a palavra, que Deus é maravilhoso e tudo que Ele falar e revelar para você, Ele vai cumprir. Você crê nisso? Eu espero que você esteja aqui com o coração aquecido, com uma fé, acreditando que Deus vai falar com você. E a partir da palavra, Ele vai fazer algo na sua vida. Ele vai gerar algo em você. Ele vai fazer uma transformação na sua casa, na sua família. Basta você ouvir a palavra e crer. Amém? Eu me chamo Rúbia Barbosa, sou missionária, sou psicanalista e amo a palavra de Deus. Desde a minha conversão eu já me apaixonei por Jesus, né? Por tudo que Ele é. E hoje eu, através das minhas redes sociais, eu transmito a palavra dele, tudo que Ele já fez em mim e tudo que eu já aprendi e que tô aprendendo a cada dia aqui junto com você. Então, convida mais alguém, aqui tem todas as minhas redes sociais. Se você veio através do YouTube, ali tem um link para você entrar no grupo do WhatsApp, onde você vai receber mensagens. Se você veio pelo grupo do WhatsApp, você pode convidar mais alguém para estar aqui conosco e se inscrever aqui no meu canal. Esse canal, comecei a colocar vídeo nele recente, mas os grupos de WhatsApp já existem há muitos anos, há mais de 5 anos eu faço os devocionais nos grupos de WhatsApp. E agora eu venho aqui com os meus próprios devocionais, minhas revelações, os devocionais que eu faço diariamente. Porém, aqui com vocês eu trago uma vez por semana o meu próprio devocional. Então, Deus falou para mim antes, então nós estamos todos aqui recebendo, aprendendo juntos, amém? Vamos lá, palavra do Senhor, a palavra de Deus que Deus me deu essa semana, que está remoendo, ela está lá em João, no capítulo 5, que fala sobre a cura de um paralítico de Betesda. Vamos ler a palavra? Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado, em hebraico, Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando os movimentos das águas. Portanto, um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem, que havia 38 anos. Se achava enfermo, e Jesus, vendo esse deitado, sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram, aquele que tinha sido curado: é sábado, não é lícito levar a cama. E respondeu-lhe aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntou-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver uma grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse: eis que já estás são, não peques mais,
para que não te suceda alguma coisa. E aquele homem foi e anunciou aos judeus, que Jesus era o que o curava. Amém? Vamos orar. Pai, obrigada, Senhor, por este dia, por esta palavra maravilhosa, Senhor Deus. Fala conosco, Senhor. Abre os nossos corações, Pai querido. Fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós queremos ouvir, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai querido, que essa palavra venha cair, Senhor, nos nossos corações como uma semente, Pai, para germinar, Pai querido, e dar muitos frutos. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então, você já está aí com seu caderno, com a sua Bíblia, com o seu café, né? Café com palavra. E agora nós vamos refletir nessa palavra. Eu passo uma pergunta aqui para você. Ali no final, Jesus disse para esse homem: eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Neste caso, especificamente, essa doença estava ligada a um pecado. Essa doença estava ligada a um pecado. Então, eu pergunto para você, o que você quer que Deus te cure hoje? Jesus, ele estava indo para Jerusalém porque estava tendo uma festa. E esse homem não estava num ambiente de festa. Esse homem não estava junto com aqueles que se alegravam. Pelo contrário, ele estava junto com aqueles que choram, né? Que sofrem, que estão doentes, enfermos. Como se fosse um hospital, né? Ele estava nesse tanque, que esse tanque é chamado Betesda, né? E esse tanque tinha 5 alpendres, coberturas. É mais ou menos assim, vou te explicar. Se você pesquisar na internet como era o tanque de Betesda, vai aparecer várias imagens lá. Então, é como se fosse um quadrado. Nesse quadrado tinha mais outro quadrado para baixo. Mas eles falam alpendres, isso aqui, ó, essa parte, essa parte, essa parte, essa parte e essa do meio. Que era ali onde passavam as águas. Você já foi numa fazenda e já viu onde tem as passagens dos animais? Que é uma cobertura aberta dos lados e os animais vão passando ali? É mais ou menos isso. Então, esse tanque aqui, na verdade, ele era um lugar onde as pessoas iam ali acreditando na cura que acontecia ali. Mas esse lugar não era um lugar sagrado. Existe uma história aqui. E Jesus, ele foi para lá com uma intenção, né? Jesus é intencional. Então, muitas vezes você está numa situação desesperadora e você está buscando situações para a sua cura em que são anos e anos e anos e anos. Esse homem estava 38 anos ali. Quando a gente entende que Jesus fala assim para ele: pega a sua cama e anda, porque ele não ia mais precisar dessa cama ali. Ele não levava essa cama, ele não trazia essa cama ficava ali. Então, o que acontecia é que alguém provavelmente trazia ele ali e levava ele dali, ou ele ficava ali constantemente, como se você estivesse num hospital, né? Ele curado, ele podia tirar essa cama dali, liberar espaço para outra pessoa, talvez, mas o que a gente entende é que não ia mais precisar da cama ali. Quando Jesus diz para ele, né, pega a sua cama e anda, né, sai desse lugar.
É isso que Jesus estava dizendo para ele, e você vai entender por quê. Meu Deus, é tremendo. E Jerusalém que estava tendo essa festa, e ele tinha essa porta das ovelhas, né? E ali junto à porta das ovelhas tinha o tanque de Betesda, próximo. Por quê? Porque aquilo ali antes era usado para quê? Para limpar os animais. Porém, eu vou dizer isso para você, eu quero que você entenda até o final, porque é algo, uma revelação assim tão surpreendente, porque eu parei para perguntar para o Senhor e disse assim: meu Deus, por quê? Por que só esse homem foi curado pelo Senhor? Porque o Senhor não curou todas essas pessoas ali. Não faz sentido Jesus entrar num lugar com muitos enfermos e curar um. E aí fui fazer algumas pesquisas históricas, né, teológicas. Não é isso que fala aos nossos corações, mas quando você começa a vasculhar a palavra de Deus, entender algumas coisas, Deus começa a falar nos seus ouvidos. E aí esse tanque aqui era um tanque, na verdade, ele não era um ambiente religioso, como alguns falam. Ele era um ambiente de um culto a um deus pagão, que é o deus Esculápios. Esse deus Esculápios, ele tinha templos para ele em vários lugares ali, mais de 400 pelas pesquisas que eu fiz. Se você achar um dado diferente, pode marcar aqui, escrever no comentário. Então, o que acontecia ali era um culto pagão. Esse deus Esculápio, que era um deus da medicina. Eles acreditavam que as pessoas se curavam quando as águas se mexiam. Então, esse alpendres, né? As águas passavam por eles porque iam lavando os animais, né? Ali era, por isso que era perto das portas das ovelhas. Aí, como que essa água limpava os animais? Era uma água corrente, então ela vinha por um determinado local, abria-se como se fosse uma comporta, né? E a água começava a escorrer. Quem abria isso era o sacerdote. Então, não se tem claro existência desse anjo aqui que eles falam, um anjo vinha. Uns teólogos dizem que errou de tradução, né? E eu fui pesquisando e vi que o que acontecia ali, naturalmente falando, era isso. Um sacerdote vinha, abria essa comporta e a água começava a se mexer, a vir a água para lavar os animais, porque era como era usado isso antes. E aí, o que acontecia? Alguém era curado e aí ficou-se entendendo que aquele lugar ali era um lugar de cura. Complicado, né? Complicado. Porque você vê algumas coisas acontecendo e coincidentemente alguém é curado. E aí você acha que ali tem Deus. Deixa eu te falar, Deus está em todos os lugares, sim. Ele pode curar algumas pessoas, sim. Mesmo em lugares que não são dele. Aqui era um lugar de culto pagão. Mas as pessoas, elas colocam isso como algo... o bezerro de ouro, né, gente? O ser humano, ele quer uma facilidade para resolver todos os seus problemas. Então, era isso que acontecia ali. Era um culto a um deus pagão naquele lugar ali, em que
ao abrir as comportas, mexia-se as águas e as pessoas acreditavam que aquela água curava. Não, quem cura é Deus, quem cura é Jesus. E você vai entender porque isso tudo faz muito sentido. Aleluia, Jesus. Oh, Senhor Deus. Esse tanque, ele não era judeu, era uma instalação greco-romana. E aí era usada para esse deus, a Esculápios. A Esculápios, o nome desse deus, que é um deus da cura, considerado deus da cura. Mas são outros deuses, gente, deuses estranhos. Então, antes disso, desse tanque aqui, ser usado para sacrifício, ele era lugar de lavar as ovelhas, por isso que ele ficava perto da porta das ovelhas. O tanque de Betesda ficava perto da porta das ovelhas. Olha que tremendo isso daqui. E essa porta era possivelmente a menor das 12 portas de Jerusalém. E ela foi a primeira porta. Gente, que tremendo. Ela foi a primeira porta a ser restaurada por Neemias. Olha só isso daqui. Lá em Neemias, no capítulo 3, no verso 1, diz assim, ó. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas. Consagrando-na, assentaram-se às portas e continuaram a reconstrução até a Torre de Sem. Gente, olha que tremendo, né? Porque Jerusalém teve um tempo que estava tudo muito contaminado. Então, eles adoravam outros deuses, eles faziam tudo que não podia. E Deus foi lá e derrubou os muros de Jerusalém para fazer de novo. O povo foi cativo. Depois Neemias veio e começou a reconstruir. E o primeiro a reconstruir a porta foi essa porta, a porta das ovelhas. Isso aqui é muito tremendo. Porque essa porta, né? A porta, Jesus, onde passavam as ovelhas para ser lavadas, para irem para o sacrifício. Então, se você entender isso como uma simbologia, né? Primeiro, para esse povo voltar, né? Para Jerusalém, construir aquilo, habitar ali num lugar sagrado, tinha que ter essa limpeza. Oh, Jesus. Você crê que a primeira porta que Deus vai restaurar na sua vida é a porta da limpeza? Meu Deus. Ele vai tirar tudo que é impuro da sua vida, da sua casa, da sua família. Jesus. Nada na Bíblia é em vão, tudo faz tanto sentido. Eu amo a palavra. Eu amo a palavra. Meu Deus do céu. Assim como na época do sacrifício, os animais tinham que ser lavados para chegar para o sacrifício, nós precisamos ser lavados do nosso pecado. Eu comecei esse vídeo perguntando para você, né, o que você quer ser curado? Explicando para você que o pecado deste homem aqui estava ligado, a doença dele estava ligada ao pecado. Deus curou ele, mas disse: não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Então nós precisamos entender o processo de Deus na nossa vida. Não ache que você vai ficar ali fazendo o que tem que fazer, orando a palavra, lendo a palavra, pregando a palavra, sem antes passar pela limpeza do pecado. É como tudo começa na nossa vida com Deus. Quando tudo começa limpando o pecado. Eu sempre falo que as pessoas convertidas, ela não volta para o pecado anterior. Ela não volta para o pecado anterior. A gente
comete vários pecados na nossa vida e o processo é sempre ir se limpando do pecado. Se limpando do pecado. Mas quando você realmente se arrepende, se limpa do pecado, se limpar do pecado é se arrepender, né? É se arrepender. Você não quer mais aquele lugar. Não te serve mais aquela situação de pecado. Então, Deus vai fazer isso com você na sua vida, na vida de quem você está orando, na sua casa, na sua família. Você crê nisso? Jesus, ele chegou ali naquele tanque para restaurar esse homem. Jesus, esse homem aqui foi um homem negligenciado há 38 anos. Ele estava ali num culto pagão esperando a sua cura. E ninguém ligava para ele, ninguém ajudava ele, sabe? Infelizmente, alguns ambientes que teriam que ser ambientes de cura são ambientes que você vai ser negligenciado muitas vezes. São ambientes que muitas vezes vão te ferir ainda mais. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, um tempo muito complicado. Se você ler a Bíblia, tudo está se cumprindo. Mas eu quero dizer para você que cuida do seu coração, guarda o seu coração. Se for preciso se afastar de ambientes assim, se afaste. Se você vê que coisas erradas estão acontecendo em ambientes, se afaste. Esse homem aqui, ele estava enganado. Ele não tinha sido encontrado por Jesus ainda. Ele estava enganado, ele estava no desespero da sua cura. Então, quando você está no desespero de cura, você vai para vários ambientes. Você vai para onde te prometem uma cura. Aonde dizem para você, não vai lá, fulano de tal. Vai orar e você vai ser curado. Vai ali. Aí você está no desespero. Mas depois que Deus abre os seus olhos, esses ambientes não te cabem mais. Estes ambientes não servem mais para você. É preciso pegar sua cama e sair. É preciso pegar sua cama e andar para outros lugares. Lugares que Jesus quer que você esteja. Esse homem saiu desse ambiente, desse culto pagão, porque teve um encontro com Jesus. Aleluia, Jesus, Santo Deus poderoso. E é tão tremendo aqui porque a gente fica pensando, né? Ninguém colocava esse homem lá. Quem que ia colocar esse homem lá? Não tinha ninguém ali. Tava todo mundo querendo ser curado. Todo mundo querendo a frente. Todo mundo querendo, né? Todo mundo indo na frente. Quem que ia ceder a frente para ele? Isso é um ambiente tóxico. Isso é um ambiente pagão. Isso é um ambiente de pessoas que não têm Jesus ainda na vida. Precisa observar os ambientes em que você está. Ah, mas era um ambiente que limpava as ovelhas para o sacrifício. Ali em Jerusalém, estava em Jerusalém. Não importa, agora não era mais. Agora era culto a um Deus chamado a esculários. Então, lugares que inicialmente eram usados para Deus podem se corromper. E hoje não é mais. É o que aconteceu aqui, neste lugar. Então não se iluda, esse homem não foi curado no tanque de Betesda. Esse homem foi curado por Jesus. Esse homem não foi curado porque uma água veio e jogaram na cabeça dele. Ele foi curado porque Jesus liberou uma palavra para a vida dele. Este homem foi liberto de amuletos, de crenças, por uma palavra liberada por Jesus. Eu profetizo que hoje você vai ser liberta dessas crenças religiosas, porque uma palavra está sendo liberada sobre a sua vida.
E é Jesus que vai te salvar. É Jesus que vai te encontrar. Amém? Como você entende isso? Quando você entende isso, você fica um pouco perplexo, um pouco incomodado. Eu fiquei demais. Demais. E fiquei buscando. Chorei muito, choro, porque a palavra de Deus, ela é maravilhosa. E quando você entende, não tem mais como você ser uma pessoa normal. Não tem mais como você ser enganado, né? Ser enganada, aleluia. E é tão tremendo aqui porque o desespero desse homem não mudou o coração dele. O desespero desse homem fez com que ele fosse encontrado por Jesus num lugar de desespero. Se o teu coração estiver com a intenção boa, Jesus te encontra. Porque esse homem, ele estava fazendo tudo errado, ele estava num lugar errado, esperando pelas pessoas erradas, mas a intenção dele não era errada. E quando ele ouviu uma palavra, ele acreditou e ele foi curado. Jesus, ele não curou todos ali porque nem todos estavam com a intenção certa. Muitos estão em lugares errados, com intenções erradas. Mas quando você está no lugar errado, com uma intenção certa, num desespero teu, Jesus te entende e te alcança, e te cura e te liberta. Se Deus está tocando em você hoje, que lugares que você tem andado não são lugares para você. Ele vai te curar hoje, ele vai te libertar hoje. Se você está entendendo essa palavra e o teu coração está queimando de arrependimento, de lugares que você tem andado pelo um desespero para ser feliz, pelo um desespero para conseguir melhorar a sua vida, pelo um desespero da sua cura, Jesus vai te libertar e te alcançar hoje. Em nome de Jesus, eu creio. Deus é maravilhoso. Que palavra maravilhosa é essa? Meu coração queima. Ah, Jesus. Que Deus possa alcançar todas essas pessoas nesses ambientes impuros. Que Deus possa alcançar todas essas pessoas em ambientes que estão sendo desprezadas, que estão sendo negligenciadas. Ah, Jesus, Tu és tão maravilhoso. Eu não sei você, mas quando ouço uma palavra, eu fico tremendamente rendida ao Senhor. Aleluia, Jesus. Como você consegue entender que esse era realmente esse ambiente? Claro, a gente vai estudar, a gente vai pesquisar, né? Nem todo mundo vai ser curado. Infelizmente, essa é uma notícia. Não aqui, mas tem um lugar que todos nós vamos ser curados. Mas muitos não vão ser curados fisicamente, mas vão ser libertos da dor, né? Jesus leva, liberta da dor, salva. Esse é o nosso alvo. Mas às vezes sim, você não está recebendo sua cura porque você está em ambientes que você sabe que não deveria estar. Que você sabe que não deveria estar. Então hoje você está aqui ouvindo essa palavra, entendendo que esse ambiente não é para você. Nós vamos entender que esse ambiente aqui não era um ambiente de cura,
em que Deus agia, não no tanque. Você já se perguntou por que Deus não mandou ele lá se lavar? João 9, no verso 6, diz assim: dito isso, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Quando Jesus curou esse cego, ele disse para ele: vai e se lava no tanque de Siloé, porque lá ainda não tinha sido corrompido, mas aqui era um culto pagão. Então Jesus não mandou ele ficar ali. Aleluia. Jesus mandou ele sair dali. Pega a sua cama e anda. E aí Jesus encontrou com ele aonde? No templo. Ele foi no templo e Jesus disse para ele: não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então às vezes você está no ambiente de cura e aí você sai para ambientes que você não deveria ir. Você vai em lugares que você não deveria ter ido. Jesus fala para você assim, ó: este lugar não é para você. O desespero, às vezes, de não receber a cura, né? Por isso que eu disse para você, nem todo mundo vai ser curado. Às vezes a sua cura é você. Às vezes a sua cura é a sua alegria diante de uma dificuldade. Às vezes a sua cura é apenas prosseguir, mesmo com uma doença, mesmo com uma dificuldade, mesmo com uma situação difícil. Apenas siga Jesus. Fica tranquilo, fica tranquila. Porque o desespero fez esse homem cultuar a outros deuses, talvez inocentemente ou não. A Bíblia não fala, mas como ele foi encontrado com Jesus naquele momento, eu acredito que naquele momento o coração dele foi transformado. Jesus encontrou o coração dele naquele ambiente ali. E é tão tremendo porque é o coração que Deus está querendo. Sim, Deus vai encontrar pessoas em lugares improváveis. Talvez você esteja orando por um filho, por uma filha, que estão em ambientes de outros deuses. Deus vai encontrar teu filho, a tua filha, em ambientes improváveis. Continue orando para que o coração dele, o coração dela se renda ao Senhor. É esta tua oração, mulher. Aleluia, Jesus. Ore para que teu filho e tua filha tenham o coração rendido a Deus. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer alcançar. Deus, ele não passa despercebido nada. Nada. Isso é um descanso para o meu coração, assim. Não sei para o seu, mas é um descanso para minha alma, assim. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Ele vê tudo. E é tão tremendo porque Jesus, eu fico imaginando Jesus indo para esse lugar, né? Como um guerreiro, né? Um valente. Agora eu vou para lá. E ele se levanta de onde ele está e vai para lá. Os discípulos provavelmente achando: não, vamos para Jerusalém, tá tendo festa. E aí Jesus vai para esse lugar. Às vezes você tá vendo um cristão fazer a obra de Deus e indo para lugares que talvez você não iria. Mas Jesus faz assim. Talvez os discípulos acharam estranho aquilo ali, né? Achando que Jesus ia lá para a festa, e Jesus foi para esse lugar. Qual é a sua intenção? Qual é a sua intenção? Porque Jesus está vendo o seu coração. Você pode enganar todo mundo.
carnaval tá aí, né? Eu vou lá evangelizar. Evangelizar mesmo? Jesus tá vendo a intenção no coração. Então, se alguém está indo realmente também para evangelizar, não julgue. Porque talvez você está julgando um coração que Deus não tá. Mas se você está indo para esses lugares, usando, usurpando do nome de Deus, da palavra de Deus, Deus está vendo o coração. Aqui tinham 3 intenções diferentes, né? E eu vou finalizando para você. Primeira intenção era do paralítico. Qual que era a intenção dele? Ser curado. Tá tudo bem ser curado. Ele buscou lugares por causa do desespero, mas tá tudo bem querer ser curado. Tá tudo bem. A segunda intenção era dos fariseus, que encontraram com esse homem curado. Presta atenção nas pessoas que estão à sua volta. Encontrou com esse homem curado e se preocupou que era sábado. Encontrou com esse homem curado e se preocupou com outras coisas, que a roupa não tinha mudado ainda, que o comportamento não tinha mudado ainda. Entende? Que estava preocupado na aparência, né? Estava preocupado ali que não foram eles. Cuidado. Ambiente religioso é um ambiente muito propício a narcisistas. E o primeiro sinal de um narcisista é o quê? Egocentrismo. Tudo é para ele, tudo tem que ser a partir dele. Então ele vai questionar tudo, vai questionar até a sua fé, até a forma que você cultua. Cuidado. Esses fariseus, eles tinham uma boa aparência, mas a intenção deles era um monopólio ali, né? Era só eles. Imagina, né? Esse Jesus já estava causando uma confusão ali, né? Então eles não olharam para a cura, não vibraram com a cura. Tem pessoas que não vão vibrar com a sua cura, porque não foram eles. Tem pessoas que não vão se contentar com a sua alegria, porque não foi a partir deles. Presta atenção nessas pessoas. Se você está em ambiente que existem essas pessoas, provavelmente este é um ambiente que você não deveria estar. Essas são as 2 intenções. E a terceira intenção é de Jesus. Meu Deus. A intenção de Jesus não era fazer tudo muito certinho no sentido de humano, né? Tudo, o sistema, a gente olha o sistema e fala, meu Deus, né? Tem gente que tá cansado, né? De tanta regra, tanto nisso e aquilo, e ministério disso, e ministério daquilo, e faz isso e faz aquilo. Nem tá condizente com a palavra. Jesus não é como esses fariseus. E Jesus não é como a intenção, meu Deus, desse paralítico que queria só a cura. A intenção de Jesus não é só te curar. A intenção de Jesus é te limpar. Sabe, o ambiente, sim, ele, quando você analisa ali, era um tanque de lavagem dos animais, de limpeza, de purificação, a água, simbolismo, tudo muito característico de um ambiente de cura. Mas não era culto pagão. Mas Jesus, ele não estava com essa intenção igual esse paralítico que queria só se curar. Jesus queria limpar a história, o passado. Jesus queria libertar ele do pecado. Jesus queria transformar a história dele. 3 perspectivas.
para um mesmo ambiente. Nós precisamos observar o nosso coração. O nosso coração está como? Você já está se corrompendo com ambientes assim? Você só está ali intencionado com o que você quer, deseja, precisa. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus, ele não se move pela necessidade humana. Ele se move pela intenção do Pai. Vou repetir. Jesus não se move pela necessidade humana. Ele se move pela intenção do Pai. A intenção de Deus não era só curar esse paralítico. Era libertar, era limpar, era tirar do pecado e salvar. E salvar. Deus encontra os nossos corações, não as nossas necessidades. Pegou? Deus encontra os nossos corações, não as nossas necessidades. Vou repetir. Deus encontra os nossos corações, não as nossas necessidades. As nossas necessidades são momentâneas para que nós corramos atrás daquilo que Deus pode fazer, mas não quer dizer que Ele vai fazer o que nós estamos buscando nele. Muitas vezes Ele vai fazer algo que vem em confronto com o que nós ansiamos, desejamos, mas Ele vai fazer aquilo que Ele precisa fazer para fazer o que nós necessitamos. Uau! Jesus vai fazer aquilo que Ele precisa fazer para realizar aquilo que nós necessitamos. Você está entendendo o que Deus está falando para você? Deus faz muito mais, muito além, muito melhor. Então eu finalizo dizendo assim para você, ó, como eu sempre costumo dizer, não coloca Deus numa caixinha. Ai, Deus, eu quero que o Senhor faça assim, 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 precisando disso, aqui, Pai. Deus, eu preciso de um socorro. De onde, como, eu não sei. Mas eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu posso pedir e do que eu necessito. Que você possa receber essa palavra no seu coração e deixar Deus transformar até aquilo que você deseja para fazer aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Amém? Vamos orar? Pai, obrigada por esta palavra. Que o Senhor possa alcançar os corações, a mente, Senhor, a família, Senhor Deus. Em nome de Jesus, cura, transforma, liberta, Pai querido. Ah, Senhor, que esta palavra venha queimar no coração, Senhor, de cada um aqui, Senhor Deus, assim como queimou no meu, Pai querido. Em nome de Jesus, Senhor, faça aquilo, Senhor, que é preciso, não somente aquilo que eles estão pedindo. Começa a transformação, Pai querido, pelos corações, Senhor. Pai, que essa mãe que ora por aquele filho que anda em ambientes, Pai, que não são ambientes para ele. Mas o Senhor pode ir lá, porque o Senhor pisa em qualquer lugar sem se sujar. Pai, em nome de Jesus, transforma, Senhor Deus, o coração dele, para que ele entenda, Pai querido, que aquele ambiente não é para ele, para que ele tenha encontros e pessoas para ir até lá, Senhor, os teus anjos, Pai. Em nome de Jesus, Pai querido, uma palavra liberada, Senhor. Não importa o ambiente em que ele esteja, a palavra vai transformar o coração dele e trazer um desejo por ti, Pai. Em nome de Jesus. E amém. Amém? Que você tenha recebido essa palavra com muito amor no seu coração. Transmite ela para mais pessoas. Talvez encontre pessoas que você nem imaginou que precisariam ouvir esta palavra de Deus, porque é tudo dele, para ele e por ele. Amém?
Fica com Deus, um beijo grande no seu coração.